Porque é o seguinte, agora a gente vai ter um suspiro de esperança, mais ou menos, tá? Mais ou menos. Hoje, inclusive, tem pessoas mais qualificadas que eu dizendo que a maior necessidade da nossa geração é regulamentar as redes. E não só as redes, tá? E aí, para utilizar os termos mais conhecidos na sociedade, mas as plataformas. Quando a gente fala das redes sociais, a gente está principalmente falando das plataformas de mídia. E que também dá para a gente botar mídias sociais. Mas de mídia explica mais. Porque elas são veículos de mídia que, por os seus objetivos de não serem regulamentados, se posicionam como plataformas. Mas a nossa necessidade de regulamentar também ultrapassa as plataformas de mídia e vai para as plataformas de entrega de comida, entrega de hotelaria, até mesmo de relacionamento, tá? Por exemplo, o Tinder. Daqui a pouco o Tinder tá tendo algum impacto aí que a gente nem sabe. Mas, por exemplo, motoristas de entrega, motoristas de aplicativo... Motoristas de entrega não, né? Entregadores de comida. Tudo isso está dentro dessa lógica que hoje a gente está falando da plataformização do trabalho, que vai muito mais além dessas, só para citar alguns exemplos. Mas, pra gente que aqui fala de criação de conteúdo todos os dias, não há como negar que qualquer avanço sobre a regulamentação das plataformas de mídia é importante, porque o estágio em que a gente tá quase chorando por qualquer ajuda que alguém puder nos dar. Aqui no Brasil, a gente está bem ultrapassado, né? A gente ainda usa um marco civil da internet lá de 2014 e eu não sei se vocês lembram o que aconteceu de lá para cá. A gente teve uma tentativa de golpe aqui, a gente teve uma tentativa de golpe nos Estados Unidos, a gente teve uma eleição que basicamente foi comprada por um dos candidatos lá em 2016. A gente tem um candidato que foi eleito aqui completamente também utilizando essas plataformas. Então, assim, é muito recente e a gente está muito ultrapassado. Sem contar todos os malefícios que a gente tem das plataformas hoje e do jeito que elas operam. Desinformação, discurso de ódio, tá tudo alinhado com a ideia de que isso atrai clique. Isso atrai atenção e atenção e clique são os negócios das plataformas, que elas vendem a tua atenção, o teu clique para marcas e o teu dado para o mundo que quiser comprar o teu dado para utilizar ele para tu vender. Sabe uma coisa que a gente pode saber, que eu não sabia de dados que eram vendidos e fiquei sabendo? Os teus dados são vendidos inclusive para seguradoras de saúde. Qual dado? Sabe quando tu compra na farmácia, eles pedem teu CPF? Esses dados são utilizados depois para calcular se o teu seguro de saúde deveria ser caro ou mais barato. Por quê? Porque é isso. A tua vida, tu, nós, eu, somos apenas uma pecinha para gerar lucro para alguém. Ah, olha só, que tristeza. Mas vamos lá falar da regulamentação das redes sociais, porque a gente estava falando que daqui 2 dias, no dia 4 de junho, vai voltar o debate nacional, a questão... Olha, vazou o estúdio do canal. Acho que estamos falando pro dia 4 volta pro STF, tá? Pra gente falar um pouco mais sobre. Como vai fugir da minha expertise, eu trouxe uma colinha e a gente vai assistir um videozinho sobre aqui da CNN, nem um pouco parcial, pra gente ver como é que tá a situação. Vamos a Brasília agora conversar com a nossa repórter Thaisa Medeiros, porque o Supremo Tribunal Federal vai retomar na semana que vem, dia 4 de junho, o julgamento do Marco Civil da Internet. O ponto central do debate é o artigo que prevê que as empresas sejam responsabilizadas por postagens de terceiros apenas se descumprirem. Tem que ser responsabilizadas. Próximo. Ordem judicial de remoção de conteúdo. A Thaisa Medeiros tem as informações para a gente. Thaisa, a leitura da maioria dos ministros é que as plataformas devem ser mais proativas na remoção de notícias falsas e discursos de ódio, é isso? Boa noite. Oi, Leandro, boa noite. Exatamente isso. A visão dos ministros é de que a falta de uma regulamentação e de responsabilização das plataformas digitais vem impulsionando a radicalização e também a disseminação de fake news, de discursos de ódio, e tudo isso é uma consequência, então, dessas faltas de normas, da falta de normas e de mais sanções a essas plataformas. Os ministros, então, têm essa visão de que as plataformas precisam ser mais proativas, ou seja, retirarem os conteúdos nocivos sem ter necessariamente uma ordem judicial para isso. Sabe, não é isso aqui, vocês entendem? Ser proativas. Elas têm que ser mais boazinhas. Entendem como eu não acho que isso aqui vai chegar na solução que a gente precisa?
Por isso que eu também não trouxe tanto ênfase nessa notícia, porque assim, a gente tem visto, né? O Lula comentou algumas vezes, ele foi um pouco mais incisivo, falou, pô, tudo hoje tem regulamentação, menos as plataformas. E claro, que isso aqui é da CNN, tá, gente? Não dá pra ser muito também, beleza, a CNN vai ser mais incisivo. Mas esse discurso, essa semiótica utilizada pra abordar o tema, é um pouco tipo assim, por favor, né? Que demagogia, né? Mas que demagogia, elas têm que ser mais proativas. Elas têm que ser responsabilizadas, elas são cúmplices da desinformação lá, elas têm uma quantidade enorme de anúncio ilegal que acontece lá, elas têm uma quantidade enorme de golpes que acontecem nelas e tudo isso elas lucram. Se elas lucram com isso, elas também são responsáveis por isso. A gente já tem visto tanto exemplo de quando, por exemplo, com a venda de vape, que aí o juridiquês da coisa, tu me explica melhor, advogados aí nos comentários, mas que é um produto que tu não pode comercializar. Aí tu não podia comercializar e tinha uma enxurrada de anúncio nessas plataformas, inclusive as plataformas lucrando com isso. Como que isso não é um crime? Como que elas não são as responsáveis? Não por só, elas não têm que ser as responsáveis por remover, porque elas são as donas da razão. Elas têm que remover porque elas são as cúmplices de disponibilizarem a audiência, a atenção que ela gerou através de outros conteúdos para conteúdos fraudulentos, que desinformam e que dão golpes. Elas que juntaram o Tico e o Teco e possibilitaram que acontecessem esses golpes, essa desinformação. Eu lucro com essa situação. Elas precisam ser culpabilizadas junto com quem publicou os conteúdos. E sabe o que é o mais chocante? É que nós temos, e não é muito novo isso não, capacidade tecnológica para isso tranquilamente. A gente só não consegue por interesse político. Para isso, mas que tenham as regulamentações internas das próprias plataformas que façam esse... Regulamentação interna que é pseudo-contrato, tá? A gente já diz exemplo assim, eu não tenho... Eu já assinei alguns contratos de parceria com o YouTube, mas até tu ser um parceiro do YouTube, tu tem um termo de uso, né? No YouTube, tu opera dentro da lógica de livre uso dos Estados Unidos. Vem cá, eu tô no Brasil, eu sou um cidadão brasileiro, eu quero mais que os Estados Unidos vá pra... se exploda. Eu não quero. Se tu tá prestando serviço pra mim, que sou brasileiro, para distribuir pra uma audiência brasileira, eu quero que o contrato seja feito com as regras daqui. Esse tipo de filtro, essa é a visão que os ministros vêm compartilhando. Então, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, marcou para o dia 4 de junho a retomada desse julgamento do Marco Civil da internet, com esse discurso que é centralizado no artigo 19, que fala justamente sobre a responsabilização das empresas sobre posts de terceiros, que atualmente é somente se houver uma ordem judicial que não for cumprida. O que os ministros estão pautando é para ampliar as hipóteses de responsabilização das plataformas. Esses votos já foram colocados de Dias Toffoli e de Luiz Fux. Os dois concordaram nesse âmbito de que as empresas precisam arcar também com essa responsabilização. Agora, o ministro Luiz Roberto Barroso foi um pouco mais ameno no seu voto em relação a isso. O que disseram, então, os ministros em relação ao artigo 19? Eles apontaram algumas falhas, algumas incongruências nesse artigo. Eles disseram, por exemplo, Dias Toffoli afirmou que considera inconstitucional a exigência de uma ordem judicial para excluir conteúdos que são claramente nocivos. Já Luiz Fux diz que o modelo atual, que a gente prevê aí para o artigo 19, ele dá muita imunidade para as plataformas e isso abre margem para essa disseminação de conteúdos falsos e de discursos de ódio. Então, essa urgência em debater a regulamentação das redes sociais ficou bastante evidenciada nos últimos tempos, tanto com a demora do Congresso Nacional em relação a pautar esse assunto, com também o 8 de janeiro. A demora do Congresso não é assim, tá, gente? O Congresso esquece desse tema. O Congresso... vocês lembram plataformas, redes sociais? Vocês lembram de alguma coisa assim? Não lembro. É interesse. O que é pautado ou a escolha do que não é pautado é um interesse, tá, gente? Então, a gente tem que lembrar, tá? Eu não tenho nenhum representante lá que representa os meus interesses, tá? Eu não consigo imaginar tendo alguém. Não sei vocês, mas as bancadas que estão lá não estão para representar e raramente estiveram. Não tô dizendo de alguns pontuais, tá? Eu tô dizendo assim, uma bancada, uma estrutura, sistematicamente para defender os teus interesses. Quando eu falo, por exemplo, eu quero ser professor, tem lá a bancada dos professores?
que defende a questão dos sindicatos, dos professores, os direitos dos professores. Minimamente, por exemplo, eu sou publicitário, tem lá alguém que representa a classe que eu faço parte, que é a classe dos trabalhadores, hoje em dia sequer tem força para exigir algo. E a questão da pessoa que acabou fazendo aquele ato em frente ao Supremo Tribunal Federal no ano passado, aquela pessoa que fez aquele ato em frente ao STF, o cara claramente golpista de extrema direita, manipulado pelas plataformas, porque ele foi manipulado ao extremo, mas os outros milhares que não chegaram a esse extremo, tanto faz. Sabe, essa demagogia da forma de abordar, coisa que deixa meio... né? Mas tudo bem. Eu tentei pegar uma notícia de outro veículo, mas não deu. Esse aqui é o que mais explicava tudo rapidamente. Né, do Homem-Bomba, e que gerou bastante repercussão também nas redes sociais. Esses assuntos todos afloraram o debate e fizeram com que os ministros agilizassem essa pauta. Então, serão julgadas 3 ações em relação ao Marco Civil da Internet no dia 4 de junho e com essa visão bastante uniforme dos ministros de que as plataformas óbvio, né? Precisam sim ser mais responsabilizadas. Leandro. Bom, é isso, né? Não vou entrar no juridiquês da coisa, eu ainda acho que, claro, fica bem evidente que será que era o STF que deveria estar debatendo isso? Mas do jeito que a gente está hoje, nessa democracia completamente varzeada, é pelo menos o único suspiro que nos traz ali uma possibilidade de vislumbrar um caminho possível, porque assim, se isso funcionar, até ser aplicado, até criar um projeto, a gente já viu isso quando tentou se passar o projeto da fake news. Vocês lembram, gente, que o Google colocou na página dele dizendo que o projeto ia censurar o Google? Vocês entendem que esse lobby dessas plataformas é gigantesco? O Congresso demorou para colocar, os próprios votos vão ser influenciados por esse lobby dessas plataformas? Porque hoje a gente não tem como saber. Se elas resolverem, por exemplo, optar por cortar um anúncio de um candidato, seja de um lado ou de outro, a gente sequer tem como saber se isso é verdade, se isso acontece. A gente acredita de boa fé que eles dizem que é tudo igualitário. Só que daí, essa empresa que diz que é tudo igualitário, na prática a gente vê tudo alinhado à direita. O que diz que faz uma coisa e aplica de outra? Vocês lembram daquela velha e boa frase, né? Nunca vê como é que o teu candidato fala, sempre vê como ele vota. Olha, as mídias sociais, elas votam todos os dias a favor da regulamentação, do não controle, não prestar contas a nada, a ninguém. Vocês lembram isso, gente? Que tinha a PL quando a gente tentou aprovar o que foi o lobby? E vocês podem ter certeza que quando ter mais um lobby para ter uma regulamentação, vai vir outro para defender. E vão chamar de censura, de fake news. Eu ainda acho que a gente está mais forte politicamente neste momento. Não por causa do governo federal, nem nada, mas porque mundialmente eu coloquei, desde o início do ano, quando a gente falou das expectativas para 2025, que seria um ano que esse debate iria vir muito forte. Principalmente da regulamentação, da responsabilização, como esse que está acontecendo, mas também sobre o uso de plataformas por jovens. Na Austrália foi banido. Agora nos Estados Unidos, o Texas, né, aí lá que como é por estado, também estava querendo banir. Outros países estavam optando por fazer esse banimento dos jovens também, que na minha opinião é isso que tem que acontecer. A União Europeia está lançando um aplicativo que vai garantir a idade de cada usuário, e aí depois isso provavelmente vai levar a um ajuste sobre o que a idade da pessoa permite ou não ela usar no digital. Então a gente tem uma conjuntura que talvez nos permita olhar para estes países que acabam sendo relevantes para essas pessoas e dizer, olha, tu tá vendo lá o país que tu defende? Ele, pelo menos isso aqui ele já fez. E a gente tá 10 anos atrás do que eles fizeram. Então, pelo menos vamos chegar nesse patamar e talvez então a gente tenha um pouco mais de força política para realizar esses ajustes que precisam acontecer. Então, se tu chegou até aqui, tu pode clicar neste conteúdo aqui, nesse botão, na verdade, para te inscrever no canal, que todo dia tem conteúdo como esse e, claro, assistir o próximo conteúdo recomendado aqui. E eu te espero lá. Um beijo e até a próxima.